fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física e vamos continuar aí com calorimetria, agora parte 3. Objetivos dessa parte: compreender os conceitos e aplicações de potência térmica e de troca de calor e compreender o que é um sistema isolado termicamente e suas aplicações. Vamos começar com o conceito de potência. Potência, de maneira geral, é a rapidez com que uma energia é gerada ou consumida por alguma coisa. Isso serve para qualquer tipo de energia, seja energia térmica, né, em forma de calor, seja energia mecânica, energia elétrica, qualquer uma. Então, para você representar e calcular a potência de algum consumo energético, é só você tirar a razão entre a quantidade de energia que foi consumida pelo tempo que demorou para se consumir. Quanto mais rápido consumir essa energia, ou seja, se essa energia é consumida em menos tempo, quer dizer que a situação tem uma potência maior. Quando a gente fala de potência térmica, a única coisa que a gente vai modificar aqui é que o tipo de energia é um tipo de energia específico, é o calor. Então a potência térmica é o calor dividido pelo tempo, que a gente representa pelo Q, a quantidade de calor, e ΔT, tempo. Então potência é igual a Q dividido por ΔT, quando se trata de potência especificamente térmica. Troca de calor e sistemas isolados termicamente. Então, o sistema isolado termicamente é quando você tem uma troca de calor ocorrendo dentro de um ambiente onde não tem interferência do meio externo, pois tudo que troca calor e está em contato com o ambiente tem a tendência de entrar em equilíbrio com o ambiente, pois ele é muito maior, né? ele é muito mais massivo do que qualquer coisa que vai trocar calor com ele. Então, por exemplo, se eu pegar lá um refrigerante que está quente, vou botar no copo e vou botar gelo para ele ficar frio. A curto tempo, o que vai acontecer é que o refrigerante vai perder calor para o gelo, a sua temperatura tende a baixar e o gelo tende a aumentar a temperatura e derreter. Então, a curto tempo, isso vai acontecer. Se você beber o refrigerante, vai beber ele geladinho. Se você deixar ele ali por muito tempo, o que vai acontecer é que o refrigerante esfria, o gelo derrete e depois isso tudo esquenta novamente e entra em equilíbrio com o ambiente. O ambiente ele sempre vence as trocas de calor. Ele praticamente não sofre alterações, mas ele gera alteração nos corpos que estão em contato com ele. Então, quando a gente fala que a troca está ocorrendo num sistema que é isolado, quer dizer que só ocorre troca de calor entre os corpos que estão envolvidos no seu sistema. O ambiente não vai interferir, que é o que geralmente os concursos têm tratado. Então vamos lá, imagina que eu tenha dois corpos, A e B, onde a temperatura do A é inicialmente maior que a de B. Então quando eu coloco eles em contato, ou aproximo eles, a tendência é que eles vão trocar calor. E o calor de maneira espontânea, ele vem daquele que é inicialmente mais quente e passa para aquele que é mais frio, ou seja, no meu exemplo, ele vai do A para o B. Qual é a tendência? A tendência é que aquele que perca calor mude a sua temperatura para baixo ou pode mudar o seu estado físico. Assim como o B que está recebendo calor, ele tem a tendência de aumentar a temperatura ou também pode acontecer de mudar o estado físico para determinado processo. Mas essa quantidade de calor, você tem que reparar o seguinte: esse está perdendo e esse está ganhando. Aquele que está perdendo calor, ele tem uma quantidade de calor negativa, ou seja, a quantidade de calor do A nesse processo, vou ter como exemplo menos Q. Aquele que está recebendo calor, ele tem uma quantidade de calor positiva. No caso aí eu botei como mais Q. Mas repara o seguinte: num sistema isolado, o que um perde, obrigatoriamente o outro ganha. A quantidade de calor que esse perdeu, o outro ganhou. Então os valores que você tem são iguais, porém com sinais opostos. Então se esse daqui perdeu 100 calorias, ele tem menos 100 calorias. Obrigatoriamente nesse sistema o outro ganhou 100. Então se um tem menos 100, o outro tem mais 100 calorias. E isso vale para qualquer valor. Se esse daqui perder 300 mil calorias, o outro vai ganhar 300 mil calorias. De maneira que é o seguinte: se você somar as quantidades de calor dos corpos envolvidos nessa troca num sistema isolado, o que vai acontecer? Sempre são valores iguais,
porém com sinais opostos. E quando você soma dois valores iguais com sinais opostos, essa soma sempre dá zero. Então, quando eu estiver falando de um sistema isolado termicamente, onde dentro dele tem uma troca de calor, a soma das quantidades de calor dos corpos envolvidos, trocados entre eles, sempre tem que dar zero. Isso vale também quando você envolve 3, 4, 5 corpos dentro desse sistema. Aí seria a soma das quantidades de calor trocados por todos eles até que o equilíbrio térmico se atinja. Então essa soma sempre vai dar zero quando o sistema for isolado termicamente. Então você tem vários sistemas que podem ser isolados, né? Ou pelo menos uma tentativa. Por exemplo, o isopor. O isopor ele é um material que ele é mau condutor de calor, então ele é um isolante térmico. A gente pode usar o isopor para isolar uma troca de calor do meio externo. Ele não é tão eficiente assim por um longo prazo, mas ele pode ser utilizado. Em laboratório, geralmente a gente usa aparelhos que a gente chama de calorímetro. Então, algumas questões usam esse termo para você entender que o sistema ele é isolado termicamente. Então, o calorímetro ele é um recipiente isolado. Porém, o calorímetro ele é um corpo a mais envolvido na troca. Então, imagina, se eu ponho lá, exemplo, um refrigerante e o gelo dentro de um calorímetro. Quem que está trocando calor efetivamente? O refrigerante, o gelo e o calorímetro trocam calor, mas o ambiente não interfere. Não existe calorímetro perfeito. Ele sempre vai participar da troca, mas existem calorímetros que têm uma eficiência muito boa, trocam muito pouco calor, né? E para as questões facilitarem um pouco a vida, geralmente elas tratam de calorímetros que são ideais. O que seria um calorímetro ideal? É algo que não existe efetivamente, né? Por isso que a gente chama de ideal. Ele só existe na ideia. Então é um calorímetro perfeito, que ele faz a função dele de ser um sistema isolado termicamente, ele não deixa o ambiente interferir nas coisas que trocam calor dentro dele, porém ele também não interfere na troca de calor. De novo, não existe calorímetro que não interfere. Existem alguns que interferem pouco, né? Mas no geral as questões utilizam esse termo. Então o que você tem que entender? Se uma questão falar que uma troca de calor ocorre dentro de um calorímetro ideal, quer dizer que o sistema é isolado termicamente e, além disso, ele não vai interferir na troca de calor. Então só ocorre essa troca entre os corpos que estão dentro dele. No meu exemplo, seria o refrigerante e o gelo trocando calor somente.